E aí, galera, beleza? Gravando aqui a saída, a gente tá indo na Praça das Etnias. Vou ver se a gente compra um pão com linguiça, como disse a Bela, o último pãozinho com linguiça. A gente vai levar para o aeroporto, que a gente vai descer às 11h45 e vai ficar lá até 4h40 sair o voo, né? Então a gente vai ficar bastante tempo lá. Aí a gente vai ali, vai tirar uma foto lá também, tem um coretinho lá que a gente não tirou. E depois volta pro hotel, faz o check-out e espera o trânsito pra descer. É isso. Alguma ponderação? Não, Gramado é muito bom. Aqui é muito bom pra comer, você come muito bem. Tem passeios legais, tem passeios que não valem tanto a pena. E a cidade é lindíssima, muito, muito bonita. Imagino que no frio ela deva ficar ainda mais perfeita. Olha só, para eu mostrar como é linda a cidade. É um jardim suculento. Assim, no meio da rua. Isso é o mais simples. Fica bem cuidado. As pessoas são muito educadas. O tempo todo mundo cuidando, né? A gente não vê, de fato, pessoas pedindo, não vê morador de rua, né? Vê, mas não vê assim. Não é tão igual lá. Eles têm que estar disfarçados. Mas é isso, vamos lá. Eu vou gravar lá alguma coisa na Praça da Etnia, que aquele dia a gente chegou correndo, não deu pra gravar não. A gente vai ver se tem mais alguma coisa interessante pra ver, mas eu acredito que não. Comprar o pãozinho e voltar pro hotel. E aí eu gravo um pouco da descida pra Porto Alegre. Beleza? É isso. Segue nós. Valeu. Você tem, né? Tem, linguiça com queijo, só queijo. Linguiça com queijo. Pega um só de linguiça e um de linguiça com queijo. 3, então? Não, um só de linguiça e um de linguiça com queijo. Tá. É só porque o de linguiça com queijo a gente comeu todos os dias. Né? A gente comeu o de linguiça com queijo todos os dias. Aí eu quero ver o só de linguiça. Ai, essas cucas são maravilhosas. Eu levava uma de cada, mas o problema é levar. E o mel é bem diferente daqui, tá? O sabor. Eu não sei, você comeu lá no hotel? Não. Eu comi naquele que você Bem comeu. diferente, né? Estamos indo sentido aeroporto. Agora é isso. Seguimos, vou filmando um pouquinho da estrada, mostrando pra vocês. É isso aí. Segue nós. Chegamos no aeroporto, aeroporto de Porto Alegre. Vamos dar uma olhada agora, a gente não conhece ali dentro, não sabe como é que é. Então vamos ver se a gente consegue fazer o check-in no embarque. E isso aí, rumo a São Paulo. E ver se tem sala VIP. Se tiver sala VIP e valer a pena ficar, aí geralmente é fora da área de embarque. Né? A gente vai dar uma olhada e ver o que a gente faz. Acompanha nós aí. Valeu! Partiu pro São Paulo. Ainda não, é a primeira perna. A gente vai completar com sucesso, partiu São Paulo.
Espero que lá não esteja chovendo. A previsão é de chegar lá com chuva. Mas espero que a previsão esteja errada. Vamos embora. Já sei vai dar tudo certo. Estamos entrando. Aí não precisamos despachar a mão. Graças a Deus. Só São Paulo que é chato pra cacete. Ah, é bem capaz. Mas eu fico mais tranquila de despachar em São Paulo, porque já é o destino final, né? Porque pra conexão a gente sabe que é complicado. Aqui, aí lá eles vão, eles mesmos levam, então é mais fácil pra nós entrar. Mas é isso, estamos indo. A gente grava a decolagem depois, a Bela grava pra mim, que ela vai na janela. E é isso, valeu, bora. Tchau, muito obrigado. Olá, amigos, pelo amor de Deus, não vento mais São Paulo. Nem desci, já não quero mais. Mas é isso, estamos indo. Tá animada, Bela? Vamos ver a hora de chegar em casa. Chegou o piloto e fala bem assim que vai pousar, a Isabela vai dar um grito na cadeira. É isso, estamos indo rumo à vitória. Solos caprichados. Agora é achar um Uber, porque tá tarde pra burro. Demoremos, mas chegamos. Bora. Casa, né? E aí, galera, beleza? Então esse foi o dia 6. Vou fazer aqui para vocês agora um apanhado geral, né? Nossas considerações finais sobre a nossa viagem para Gramado. Um ponto que eu já posso falar de cara para vocês é que 6 dias é pouco. A gente não conseguiu fazer tudo, a gente não conseguiu ir em todas as atrações, então parece muito, foi quase uma semana, mas mesmo assim, para conseguir fazer tudo que a gente queria, precisaria de mais tempo. Então, Gramado é uma cidade para você ir com um roteiro bem definido, né? Sabendo os lugares em que você quer visitar, porém, tente não colocar muitos lugares no mesmo dia, para você conseguir aproveitar bem, olhar cada detalhe e tudo mais, e leve em consideração que muito provavelmente você vai precisar voltar para ir para outros lugares que você não vai conseguir visitar nessa primeira passagem, tá? A menos que você vá ali para ficar mais tempo, 2 semanas ou coisas a mais, aí vai ser tranquilo. Mas a gente, por exemplo, que ficou 6 dias, foi bem corrido, o 6º dia no nosso caso, né, só a parte da manhã, porque o transfer tem que sair bem cedo da cidade. Então, se você também está de transfer, tem que levar isso em consideração. O último dia, provavelmente, dependendo da hora do seu voo, não vai ser um dia tão extenso, então leve isso em consideração, tá bom? Dito isso, agência de viagem. No nosso caso, foi muito interessante, é a agência de viagem do nosso amigo Vandinho, como eu disse. Ele ajudou bastante a gente e foi fundamental para a gente conseguir aí
bons preços, né? Ficar no centro de Gramado é o primeiro tópico que eu gostaria de dizer. Ficar no centro de Gramado é bem vantajoso. A gente ficou ali no Monte Feliz Centro e isso permitiu que a gente fizesse várias coisas ali no centro de Gramado sem precisar ficar pagando por deslocamento, né? Então a gente foi em restaurantes, a gente foi na Borges de Medeiras, a gente conheceu ali o centro da região, toda noite a gente ia jantar, a gente conseguia ir a pé. É uma cidade tranquila, uma cidade bem segura, então você consegue fazer muita coisa a pé e com isso ficar no centro é estratégico, né? Então se você conseguir pela agência de viagem ou por você mesmo ficar no centro de Gramado, vale bastante a pena. Eu falo da agência porque eu fiz pesquisas antes da nossa viagem de preços, de passagem, de hospedagem, fiz por conta própria, né? E, cara, o preço da agência nesse quesito foi imbatível, além do fato de a gente ter a segurança aí de ter alguém, caso aconteça alguma coisa, para ajudar a gente, beleza? Então, tópico 1, anotei aqui, e aí vou usar as minhas anotações para poder falar e não esquecer de nada, tá? Então, tópico 1, a vantagem ali de você ficar no centro, né? A cidade de Gramado é linda, então, cara, é linda, é segura, foi uma experiência fantástica, você vai ficar apaixonado. Se for igual a gente, não vai querer voltar, entendeu? Mas, assim, cidade perfeita, vá com tranquilidade. É só essa questão que eu falei, se você tiver com idoso, se você tiver com criança, tente ficar no centro para facilitar o deslocamento, beleza? Dentro do tópico 1 ainda, Prime Gourmet, cara, muito importante, utilize o aplicativo, ele dá sim muito desconto para algumas experiências. Em alguns locais que a gente percebeu, o preço ele já é mais elevado, porque com o uso do Prime Gourmet, o valor daquela experiência acaba saindo pelo valor que deveria ser o valor real. Exemplo, um passeio lá na vinícola Jolimont. Cara, um passeio daquele, ele deveria, não estou querendo botar valor, preço nas coisas dos outros, mas ele sairia assim, tranquilamente, seria um valor justo, ele sairia ali na faixa dos seus R$100, certo? Então, ele já vai ser ali, se você pagar sem o Prime Gourmet, uns R$200 para você fazer o passeio, porque eles já estão levando em consideração que você vai usar o Prime Gourmet, é um aplicativo muito difundido, né, para quem vai viajar para o sul do país. Então, eles já colocam ali o valor a 200, por quê? Porque você vai pagar pelo Prime 1, né? E vai ganhar o outro, vai pagar esses R$200, então vai sair elas por elas. Como eu disse nos vídeos lá, o Prime Gourmet não sai basicamente por isso, ele vai sair tipo assim 230. E aí você vai ganhar um, entendeu? Vai ganhar o outro, mas ainda vale muito a pena. Show? Então Prime Gourmet, utilize o aplicativo e fique no centro de Gramado. Dentro do tópico 2, a gente tem aí as questões dos parques, né? As questões dos parques e as experiências gastronômicas. Os parques, a maioria deles, você vai ter o ingresso que você vai pagar para entrar no parque, e aí você vai ter algumas atrações lá, mas foi dito pra gente, a gente não foi em todos, mas por exemplo, dentro do Alpen, isso acontece. Algumas experiências dentro do parque, que são experiências legais, tipo arborismo, a tirolesa e tudo mais, essa experiência você tem que pagar à parte. Então assim, se você olhar lá e o ingresso do parque está R$200, leve em consideração que se você for querer fazer tudo, você vai gastar os R$200 mais R$100 do passeio de tirolesa, mais não sei quanto, no caso do Alpen, por exemplo, tinha um passeio de quadriciclo, era parte também. E dizem que na maioria dos parques lá é assim que funciona. Na Snowland, por exemplo, você vai pagar, vai ter ingresso, mas vai ter uma rampa específica que para poder ir nela você vai pagar um valor à parte, né? Então, dentro do seu orçamento de viagem, leve isso em consideração. Existe o valor do ingresso, mas também existe o valor dos brinquedos, das experiências dentro de cada parque, beleza? Tópico 3, vamos ao tópico 3. O tópico 3 é sobre alguns dos passeios, né? Passeios gratuitos em Gramado praticamente não existem. Você vai ter aí o Lago Negro, alguns parques que são gratuitos, né, para você entrar no caso, mas que tem experiências pagas ali, que você pode fazer, normal. Mas existem os outros parques, por exemplo, o Minimundo. Vou usar o Minimundo como exemplo, né, que foi a nossa experiência.
certifique-se de que o período que você vai talvez não esteja de manutenção, não esteja de férias. Por quê? Porque senão você vai pagar um valor e não vai ter a experiência completa do parque. O que faz com que a experiência seja ruim, entendeu? Porque você vai estar ali ou limitado pelo espaço, ou ele vai ter alguma atração fechada, ou vai estar de férias, não vai estar funcionando. Então, tente, quando você for fazer a sua agenda, o seu roteiro, verificar se esses parques eles estão em funcionamento, se for na baixa, se não estão de férias, se não tem manutenção geral, né? Para que você possa ter a melhor experiência, mesmo estando num período em que não é tão badalada assim a cidade. Beleza? Basicamente isso. Com relação, ainda dentro do tópico 3, com relação aos chocolates, as experiências de chocolates na cidade de Gramado. Como eu disse no último vídeo, infelizmente para a gente, a experiência ela não foi tão boa. A gente faz compras de chocolates, né, que vem do sul para a nossa loja de tempero. Então, a gente tem contato com alguns chocolates da região e aí, que são chocolates maravilhosos, a gente foi com essa expectativa e pra gente não foi tão bom. Mas eu sei que tem pessoas que amam, tem gente que vai para Gramado e dá dinheiro para outras pessoas para elas poderem comprar, né? Que a pessoa não vai, mas dá dinheiro para alguém que vai para poder trazer chocolate para ela. Tá? Então tem gente que gosta muito, só não foi uma experiência boa nossa, mas vale muito a pena. As lojas são lindíssimas, são temáticas, muito bem enfeitadas, então vale bastante a pena. Só, novamente, não vai achando que todo o chocolate é maravilhoso. Experimente, né? Experimente, prove. As pessoas lá dão muitas provinhas para você saber se vai gostar ou não. A gente provou os chocolates em canela e a gente gostou mais. Lá tem algumas lojinhas de chocolate artesanal e a gente gostou bastante. Talvez você procurar isso ou um pouco mais fora de Gramado ou em Canela. Tá bom? É isso. O tópico 4, vamos lá, para tentar não me estender muito. O tópico 4, com relação a Borges de Medeiros, maravilhosa, sensacional. Restaurantes muito bonitos, vale bastante a pena. Porém, é a região em que o preço é um pouco mais elevado. É a região turística, mas tem muita coisa barata também. O negócio é você saber procurar. Porque, por exemplo, lojinhas de lembranças, a gente achou que em Canela a gente estava pagando mais barato. Mas quando a gente foi na Borges, a gente achou algumas lojas lá que as lembrancinhas lá eram as mesmas de Canela e o preço era bem mais em conta. Tá bom? Então dê uma olhada, não leve em consideração primeiro, esse primeiro valor é o melhor, porque você pode sim encontrar coisa a preços bem legais na Borges. Tá bom? A quinta dica é com relação à Estação do Crepe, foi o melhor lugar que a gente comeu em Gramado, honestamente. Muito simpático o pessoal do atendimento, muito simpático o espaço, né? E a comida estava maravilhosa. Muito boa mesmo, não estou falando com exageros, a comida estava muito boa. Então vale bastante a pena, é bem charmosinho. Se você tiver a oportunidade, dá um pulinho lá, beleza? E um apanhado geral, né? Que eu tenho para falar com relação a coisas, né? Que vocês têm que tomar muito cuidado. A primeira é com relação aos vendedores de cotas, tá? Tem bastante em Gramado, como eu disse, virou meme, tá? Essa questão dos vendedores de cotas lá. Então tome bastante cuidado. Você ganha sim brindes. A gente, como eu disse em um dos vídeos, um casal que fez o transfer com a gente, ele ganhou o brinde e tudo mais, mas às vezes você tem um tempo limitado, igual a gente tinha 6 dias, pra gente não seria tanto um problema, mas às vezes você está indo lá com 2, 3 dias, e dizem que em algumas dessas situações você vai lá e o cara te agarra o dia inteiro. Então você está com um dia planejado, você vai para esse lugar achando que você está ganhando ali, né, um brinde, alguma coisa, mas você vai ficar agarrado o dia inteiro e ainda vai ter o aborrecimento de ter que ficar falando não, né, toda essa lance da negociação que é assim um pouco forçada por parte deles. Tá? Então tome cuidado, eles ficam na rua, eles realmente te abordam, eles não podem te abordar na rua, porque tem uma lei que fala que não pode, mas geralmente eles vão dar um jeito de te chamar ali para um espaço e aí te fazer abordagem. Geralmente eles fazem isso com um ambiente de fotos, entendeu? Uma coisa bonita, então tome bastante cuidado nesse tipo de situação. Bom, passeios fora de Gramado a gente não conseguiu fazer, a gente sabe que tem bastante e que tem alguns bem interessantes, então se você está fazendo aí o seu roteiro, se você está levantando os lugares que vale a pena ir, aconselho você a botar alguns passeios fora de Gramado dentro do seu roteiro, tá bom?
A gente ficou sabendo de alguns que são bem legais, que vão nas vinícolas. Tem um que faz só a parte, é um ônibus que você pega e ele vai fazer só a parte da galera dos agricultores, né, dos produtores rurais e tudo mais. Então, quando a gente voltar em Gramado, vai ser um passeio que com certeza a gente vai fazer. Com relação à locomoção geral, como eu disse no começo, a gente ficou no centro. Então, para coisas que a gente fez no centro, a gente conseguiu fazer a pé sem problema nenhum, tá? Mas como a gente estava em baixa temporada, o Uber lá saía muito barato mesmo. Às vezes, para a gente ir para Canela, a gente pagava R$10 de Uber, tá? Então, lembrando, né, baixa temporada. Então, se você está indo na baixa, o Bus Tour ele não é tão barato. Se eu não me engano, ele estava R$80 por pessoa o dia, entendeu? Então, às vezes, você fazer de Uber aí, você está ali em 4 pessoas, tá, ou só você e o seu acompanhante, compensa aí você pensar no Uber, dependendo da quantidade de lugares que você vai sair mais em conta, e fora o fato de que você não precisa ficar esperando ali 1 hora, né, para o Bus Tour passar, porque é isso, ele passa de hora em hora, então você tem que estar muito bem cronometrado para não chegar no ponto ali e ficar esperando tanto, beleza? Então é isso, galera, no geral é isso, tá? Gramado foi extremamente interessante, Gramado foi maravilhosa, tirando esses pontos, né, que eu falei, de coisas ruins, no geral é um lugar que a gente quer muito voltar. A gente quer voltar para ter a oportunidade de fazer experiências um pouco fora de Gramado ali, que todo mundo fala que é bem interessante, mas principalmente para a gente poder aproveitar da melhor forma os lugares que a gente gostou muito, né? Porque até mesmo os lugares que a gente gostou bastante, a gente teve que fazer ali, sabe? A gente tentou fazer com uma certa paciência, mas também tinha que ter um certo molejo, um certo jogo de cintura, porque acabava ficando muito corrido, né, para poder fazer todas as experiências. Do mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa série em Gramado. Fique de olho, vai ter mais séries, logo logo a gente vai viajar, a gente vai fazer uma viagem para BH, pretendo gravar lá a nossa viagem, e pro ano que vem a gente vai ter algumas surpresas também. Então, muito obrigado, gente. Acompanha aí o canal. A minha intenção é postar outros vídeos, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior. A gente está mexendo no nosso pergolado, a gente está fazendo algumas aquisições para casa. Então, vai ser um prazer aí compartilhar essa experiência com vocês e dizer o que a gente está achando de tudo isso. E muito obrigado, tá? Muito obrigado para todo mundo que acompanhou. Tive vídeos que tiveram bastante visualizações, fiquei bem feliz. E é isso, não esquece aí de se inscrever se possível para poder acompanhar os nossos próximos vídeos. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.